E alunos do 8º ano, do 816, hoje eu vou falar um pouquinho sobre potências de base 10, tá? Para que a gente possa iniciar o nosso próximo conteúdo, que é a notação científica, tá bom? Então, as potências de base 10, elas têm uma característica específica, tá? Na hora que a gente vai fazer o cálculo de uma potência de base 10, a gente não precisa necessariamente estar sempre fazendo a multiplicação, tá? A gente pode usar de uma regra, né? Que é o quê? Quando o expoente, por exemplo, for 2, a gente coloca o 1 seguido de 2 zeros. Quando o expoente for 3, a gente coloca o 1 seguido de 3 zeros. E assim por diante, tá? Então, é uma forma de simplificar para a gente não ter que ficar fazendo a operação toda hora, né? Porque quando a potência de base 10, vai ser o 10 multiplicado por ele vezes, né? Dependendo do número de vezes do expoente. Então, 2, 3, 4, N vezes. E aí, a gente sabe que quando a gente está multiplicando o 10 por ele mesmo, na verdade, a gente vai só estar acrescentando o zero, tá? Então, por exemplo, 10 elevado ao quadrado, a gente sabe que é 10 vezes 10, que é 100. Ou seja, é o 1 seguido de 2 zeros, o expoente é 2, tá? 10 elevado ao cubo é o 10 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que é 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000, ou seja, o 1 seguido de 3 zeros. 10 elevado à quinta potência é o 10 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, o 1 seguido de 5 zeros, que no caso seria 100.000, tá? Então, na prática, 10 elevado à sexta potência. Vou colocar o 1 seguido de 6 zeros, tá? 10 elevado à sétima potência, o 1 seguido de 7 zeros. E assim vale para qualquer expoente, tá? Desde que a base seja 10. Agora, quando o expoente for negativo, tá? Quando o expoente for negativo, a gente vai inverter a fração, tá? Porque aqui debaixo do 10 é como se tivesse 1, né? Então, a gente vai inverter a fração 1 décimo, no caso aqui vai ficar 10 elevado a menos 1, 1 décimo elevado a 1. E elevar um expoente positivo, é isso que a gente faz quando a gente tem um expoente negativo, inverte e eleva o expoente positivo. E aí, 1 décimo elevado a 1 é a mesma coisa que 1 décimo, que é igual a 0,1, né? Que é na forma decimal o 1 décimo, tá? Então, quando o expoente for negativo e a base for 10, ao invés da gente ter o 1 seguido da quantidade de zeros, no caso, se tiver elevado a menos 1, vai ser uma casa depois da vírgula. Se tiver elevado a menos 2, duas casas depois da vírgula. Se tiver elevado a menos 3, 3 casas depois da vírgula, e assim por diante. Então, aqui, ó, 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 décimo elevado ao quadrado. 1 décimo elevado ao quadrado é 1 centésimo, que no caso equivale em forma decimal a 0,01, ou seja, duas casas depois da vírgula, tá? Então, a regra é o seguinte, né? Se a potência for de base 10 e o expoente positivo, é só colocar o 1 seguido da quantidade de zeros que for o expoente. Então, se o expoente for 2, 2 zeros. Se o expoente for 3, 3 zeros. Se o expoente for 4, 4 zeros. E assim sucessivamente. Já se o expoente for negativo, aí se o expoente for negativo, a gente vai ter um número decimal. E aí a gente vai ter uma casa depois da vírgula se o expoente for menos 1. Duas casas depois da vírgula se o expoente for menos 2. Três casas depois da vírgula se o expoente for menos 3. E assim sucessivamente também, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí esse conteúdo. Qualquer dúvida vocês podem me falar lá no grupo. E eu também vou deixar algumas atividades para vocês. Beijos, saudades!